Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui, como prometido, às 17 horas, para trazer uma palavra ao seu coração sobre os sinais do arrebatamento, o princípio das dores, Jesus vindo buscar a sua igreja. Nós vamos fazer nesse momento uma oração. Eu sei que talvez alguns de vocês não consigam acompanhar ao vivo agora nesse horário, mas esse vídeo ficará gravado aqui e também estará disponível mais tarde no nosso canal do YouTube, youtube.com/Adebras-Atibaia. Amém? Eu quero convidar você para fazer uma oração nesse momento e nós estamos iniciando essa palavra direcionada ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, sobre a sua cabeça, oremos a Deus. Pai, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar, te agradecer e te exaltar por essa maravilhosa oportunidade de estar na tua presença, de estar na tua casa, glorificando e exaltando o teu nome. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que irão participar deste momento, que irão ouvir essa palavra, que eles sejam alcançados pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra possa gerar neles fé e esperança. Senhor, no nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos, no maravilhoso e eterno nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Abra sua harpa, hino de número 545. Sim, é muito pertinente para nós. Nesses últimos momentos da igreja na face da terra, e Jesus Cristo é a nossa esperança. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. A epígrafe do texto vai nos dizer o sermão profético, o princípio das dores. Mateus, capítulo de número 24. O texto vai dizer assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram aí os seus discípulos, em particular dizendo: dize-me, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba comigo nesse versículo que os discípulos lhes fazem duas perguntas. Diz-me quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Anote isso. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso número 3. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Guarde isso. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Esse texto que eu quero ler com vocês, para que vocês possam compreender o que eu quero vos falar sobre os princípios das dores, momento que estamos vivendo hoje na terra, mas ainda não é o fim. Jesus vai dizer: ainda não é o fim. Nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus hoje. Talvez você tenha algumas dúvidas durante o vídeo. Eu peço a você até que anote, possa também escrever a sua dúvida aí nos comentários. Depois, com calma, eu vou ler a tua dúvida e nós faremos outros vídeos trazendo
essa matéria chamada escatologia, o fim de todas as coisas, né? Falando sobre as profecias do futuro, do porvir, aquilo que está acontecendo no momento atual, o que Jesus vai dizer para João, o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. No nome de Jesus, eu quero que você entenda isso e receba essa palavra. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, amém? No nome de Jesus, vamos orar. Pai, soberano e eterno Deus, nós queremos te apresentar os pedidos de oração que têm sido mencionados a todos nós. Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos, ó Deus, que estão padecendo algum tipo de enfermidade, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa trazer saúde a este mesmo que me ouve, Senhor. Se há, ó Deus, alguma debilidade, alguma dificuldade na sua saúde, eu ministro cura sobre a vida dele, eu ministro saúde no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo te dá saúde, eu ministro isso sobre a tua vida no nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar as nações, eu quero te apresentar, Senhor, o nosso país, eu quero te apresentar as autoridades, Senhor, sejam elas federais, governamentais, municipais, sejam elas eclesiásticas. Eu quero te apresentar, Senhor, ó Deus, o nosso presidente, os ministros. Eu quero te apresentar o governador, o prefeito, tanto de São Paulo como também daqui de Atibaia. Senhor, eu quero no nome de Jesus te pedir que o Senhor tome em tuas mãos também os pastores, Senhor, os ministros, ó Pai, aqueles que estão diante da tua igreja, aqueles que dirigem, Senhor, tantos e tantos ministérios que nós temos pela nação, mas em especial eu quero te apresentar a vida do nosso bispo Samuel Ferreira, da nossa bispa Keila Ferreira, toda a presidência, Senhor, ó Pai, do nosso ministério, o nosso bispo primário Manuel Ferreira, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa tomar em tuas mãos os pastores, os dirigentes, ó Pai, de igreja, Senhor, no nome de Jesus, nos dá da sua sabedoria, nos dá da tua graça, Senhor, nos ajuda a romper nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Sabemos, Senhor, que não é um momento fácil, Senhor, muitas pessoas estão desesperadas, estão apavoradas, muitas pessoas ainda não compreenderam, Senhor, ó Pai, Pai, no nome de Jesus, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar visão, nos dar direção, nos ajudar, Senhor, ó Pai, a sermos, ó Deus, canais de bênção sobre essas vidas. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa usar a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, Senhor, para abençoar essa nação. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que aonde tiver alguém, Senhor, ó Pai, que manifesta, Senhor, ó Pai, a mesma fé, Senhor, a mesma esperança que nós estamos manifestando aqui, que essa pessoa seja usada pelo teu Espírito para trazer paz, esperança, fé para essas vidas que estão ao seu redor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, nós sabemos da necessidade que temos como igreja agora nesse momento, de estar orando pela nação, de estar clamando, de estar jejuando, segundo a tua palavra, que é, ó Deus, a nossa bússola, o nosso guia. Nós sabemos, ó Deus, que vidas estão carentes, necessitadas, e talvez nessa hora, talvez daqui a um tempo, alguém me escute nessa transmissão, nesse vídeo que ficará gravado, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, e essa pessoa possa ser edificada por essa palavra, que possa gerar fé no coração dela, que ela possa entender, ó Pai, que há só um caminho, a verdade e a vida, e é o Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa nação, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Senhor, livra-nos de todo mal. Senhor, no nome de Jesus, que a nossa nação brasileira não seja, ó Pai, a maior nação, Senhor, ó Pai, atingida por esse vírus. Nós temos visto esse vírus de assolar, ó Pai, destruir, ó Pai, muitas vidas em nações, mas nós cremos, Deus, que a sua mão está estendida sobre nós e haverá proteção sobre muitos, ó Deus. Infelizmente nós, ó Deus, sabemos que haverá, Senhor, ó Pai, a permissão, Senhor, da tua parte para que hajam mortes.
Ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor sabe o que está fazendo. Nós não entendemos, não podemos compreender ou mensurar, ó Pai, os teus juízos, mas Senhor, nós cremos que o Senhor tem o melhor para essa nação. E te pedimos que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós e nos ajude a passar por esse momento tão difícil. Esteja com a tua igreja, com o teu povo, com os teus filhos. Nós te apresentamos a cada irmão, a cada irmã que está participando nesse momento ou que ouvirá depois. Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, no nome santo e santo de Jesus. E você diz: amém. Meus irmãos, quero primeiro agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por estar de alguma forma nos acompanhando, seja agora ao vivo, seja mais tarde, num momento disponível que você tiver. Mas Deus abençoe a sua vida por parar para nos ouvir. Que Deus continue abençoando a tua casa, que haja proteção sobre ti, sobre os teus, no nome santo de Jesus. Eu quero também lhe dizer que nós hoje não faremos nosso culto online às 20 horas, como nós estávamos fazendo, porque, de acordo com a nossa liderança, nosso bispo Samuel Ferreira, presidente do nosso Ministério de Madureira, nos deu a orientação, de que retornassem os cultos na nossa sede, os cultos de ensino, com o nosso bispo. Ele estará lá hoje, e o nome do Senhor será glorificado. Então, por isso que nós estamos liberando esse material antes, agora às 17 horas, para que haja tempo hábil de que não atrapalhemos o culto de ensino e nem a transmissão ao vivo que será feita lá no Brás. Você pode acompanhar o culto online da nossa sede, a Debras, sede lá na Celso Garcia, com o nosso bispo Samuel Ferreira. Pode acompanhar através do youtube.com/TV Adebras. Você pode acompanhar lá todos os trabalhos que têm sido feitos na nossa sede, também na página oficial do Facebook Adebras. Você pode acompanhar. Também você pode seguir nas nossas redes sociais, facebook.com/AdebrasAtibaia, youtube.com/AdebrasAtibaia e no Instagram AdebrasAtibaia. Nós estaremos sempre alimentando esses canais de conteúdo com os nossos cultos, com os nossos vídeos. Inclusive na quinta-feira nós teremos o nosso culto online às 20 horas. Estará trazendo uma palavra aos nossos corações a missionária Antônia, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Domingo nós estaremos online também às 19 horas, no nome de Jesus. Nós, nesses cultos online, estaremos com a porta aberta da nossa igreja para receber aqueles que quiserem receber uma oração, glorificar o nome do Senhor conosco, mantendo como nos foi orientado pelo decreto presidencial as atividades religiosas dentro da igreja, segundo as orientações do Ministério da Saúde. Quais são elas? São não ter aglomeração de pessoas e ter todos os cuidados, como ter asepsia dos locais, álcool em gel, máscara, ter o distanciamento das pessoas. Então nós estamos obedecendo tudo isso para que a gente faça tanto o culto online para você que está em casa, quanto também atendo os irmãos que desejam estar dentro da igreja em oração. A atividade religiosa foi decretada como um serviço essencial no nosso país. A igreja está aqui para orar por você, para te ajudar na questão social, assistencial também. Esse é o papel da igreja e é nesse momento que nós vamos manifestar a fé e as obras no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar aqui a nossa pastora para poder louvar o Senhor, porque nós vamos estar já introduzindo, já iniciando a palavra de Deus, a qual nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 24. Só para dar uma rápida introdução a você, para que você compreenda e entenda o que nós vamos falar hoje, preste atenção. Esse texto de Mateus capítulo 24, ele vai nos falar sobre o princípio das dores. Os discípulos vão questionar a Jesus sobre duas coisas: quando se dará isso e quando será o fim? Jesus vai responder de forma clara e objetiva para eles, e nós vamos observar esse texto à luz da Bíblia. Vamos dar algumas lições aos irmãos sobre o princípio das dores, os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação.
Amém? Em rápidas palavras, nós faremos um resumo e traremos isso aos irmãos para que vocês possam estar sendo orientados. Tenho visto muitas pessoas ter dúvida nesse assunto, né? A escatologia é um assunto muito didático, muito dinâmico também. Ela vai se atualizando conforme os fatos vão acontecendo. Então, nós traremos aqui algumas lições. É lógico, irmãos, que nós temos a ciência de que não somos donos de uma única verdade. Nós temos outras linhas teológicas diferentes daquilo que nós pensamos. Mas o que eu vou expor aqui é o que eu aprendi e que a Assembleia de Deus tradicional tem como regra de fé, como credo, como crença sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Amém, meus irmãos? Então você pode acompanhar, pode também fazer as suas perguntas aí nos comentários, ou até mesmo você que faz parte da nossa igreja e tem acesso à minha pessoa, no WhatsApp particular, você pode também me enviar a sua pergunta e nós, na medida do possível, vamos estar nos trazendo luz a essas perguntas e respondendo a cada uma delas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Continue aqui conosco, nós vamos ouvir a nossa pastora louvando a Jesus. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que saudade de estarmos em nossos cultos presenciais, mas eu acredito que logo, logo nós estaremos todos de volta em nome de Jesus. Estamos passando por esse tempo, por essa fase, mas que com tudo isso também nós possamos refletir em todas as oportunidades que nós já tivemos e hoje em dia, que não foram apresentadas, que hoje em dia nós sentimos falta, né? Estamos vivendo esse tempo, mas com tudo isso que está acontecendo, nosso coração não pode deixar de confiar, de acreditar e crer no nosso Deus a cada dia. Então, que você confie intensamente no Senhor, que você se levante espiritualmente, né? Aproveite esse tempo que você tem um pouco mais para estar meditando, para estar, já que estamos em casa, e meditarmos e refletirmos em tudo aquilo que nós precisamos fazer mais pelo nosso Deus, pela obra do Senhor. Eu quero louvar o Senhor com este hino e tem uma referência sobre o Vale de Ossos Secos, mas nesta tarde o que eu quero trazer para você é que, independente da situação do mundo, o seu interior possa estar vivo, possa estar confiante no Senhor. Vamos louvar em nome de Jesus. Levanta-te e anda em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determino restauração de vidas, a cura interior. Levanta, levanta e anda. Se Deus
determinou restauração de vidas, a cura interior. Então, levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda agora. E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas um, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas inimigo, se encoraja e vai. Esse vale nunca vai. Ele nunca mais permita que empurrou na tua fé. Ele nunca mais desista de lutar por coisas do vai. Ele nunca mais despreza a tua cruz, mas prossiga sempre em frente, sempre olhando pra Jesus. Oh, irmão, não desista de acreditar no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço sobre tudo isso. Oh, aleluia. Levanta, levanta. Em nome de Jesus, agora levanta, levanta, levanta e anda. E anda agora. E vai, e levanta e vai, prossiga sempre em frente, no nome de Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a vida da pastora, que nos abençoou com esse cântico. E o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de 1 a 24. Vamos começar aqui nesse texto, dando abrangência a esse tema. Vou tentar aqui me ater a exatamente esse tema, porque escatologia é algo que ele é muito abrangente, é um campo muito vasto, muito grande, e de um assunto você entra em outro, na verdade, nós muitas vezes imaginamos que a escatologia está presa ao Apocalipse, mas não. A escatologia, quando você estuda, você fala sobre Apocalipse, fala sobre Daniel, vai em Isaías, vai em Jeremias, vai nos Evangelhos, as palavras que Jesus nos deixou. Então, a Bíblia ela é muito rica em detalhes sobre todos esses assuntos, né? E eu quero escorrer com você algumas coisas aqui que são importantes nesse aspecto, e eu quero que você entenda, né? Primeiro, que o termo escatologia deriva-se de duas palavras gregas, né? Scatos, últimos, e logos, tratado. Traz o sentido daquilo que é por último no lugar e no tempo. Escatologia significa doutrina das últimas coisas, ok? Então nós entendemos na Bíblia, e vamos compreender no texto de Mateus, capítulo 24, quero que você abra comigo. Vamos discorrer dentro do texto e trazer os pontos dentro do que nós vamos lendo, para que você consiga compreender e entender, ok? Então, observe comigo. Mateus capítulo 24, o texto vai dizer que Jesus vinha saindo do templo, então os seus discípulos vão mostrar para ele a estrutura do templo, né? Como era majestoso aquele templo. E Jesus vai dizer a eles de forma simplista, mas muito profunda, observando a eles e dizendo: olha, vocês estão vendo tudo isso?
Na verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando de coisas futuras, que iria acontecer, né? A destruição do templo, e tudo que haveria, o véu seria rasgado. E estando assentado nos Montes das Oliveiras, ele chegou, os seus discípulos chegaram a ele em particular, fazendo a ele um questionamento. Que questionamento é esse? Observe comigo no verso de número 3. Estando assentado nos Montes das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Quer dizer, Jesus disse para ele que o templo não ficaria de pé, que seria derribado, então eles querem saber quando isso vai acontecer. Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então você observa a pergunta que eles fazem. A pergunta é feita em dois sentidos. Qual o sinal que haverá da sua vinda e também do fim do mundo? Então são duas perguntas. Aí é interessante porque no verso de número 4 Jesus vai dizer assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos e ninguém vos engane. Isso é muito importante. Sabe por quê, meus irmãos? Por quê? Porque mediante a esse cenário caótico que estamos vivendo, mediante a essa situação que nós estamos observando do mundo, que caminha para o fim, caminha-se para o arrebatamento da igreja, nós vamos observar o seguinte: a palavra de Jesus para nós, como foi para os discípulos, é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então a palavra que eu quero ministrar a você nessa tarde é: acautelai-vos, quer dizer, tenha calma, tenha fé, tenha esperança. Jesus está no controle dos tempos, do universo. A história já foi escrita por Deus. Nós já sabemos o que está por vir. É lógico que alguns mistérios não nos foram revelados, mas a base da história, dos acontecimentos que vão trazer luz aos nossos olhos daquilo que está por vir, nós já temos a base dentro da Bíblia, então nós não estamos enganados. Na verdade, muitos de nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, que talvez estejamos num momento de apavoro, de assusto, de assombro, é porque nós não temos a convicção e a certeza daquilo que está escrito nas Escrituras. Mas eu quero acalmar o seu coração com essa palavra de Jesus que diz: acautelai-vos. O fim virá, o arrebatamento da igreja acontecerá, e essa é a nossa esperança, porque nós herdamos de Deus a salvação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. E salvos do que, pastor? Você já parou para prestar atenção nisso? Salvos exatamente disto: salvos da ira, salvos do juízo, salvos do pecado, salvos de tantas coisas nós somos. Mas nesse contexto, nesse aspecto, os que mais impactam a minha e a sua vida é exatamente esse: somos salvos da ira e salvos do juízo. Se temos fé em Jesus Cristo, como diz em João capítulo 14, verso de número 6, preste atenção, se você puder abrir a sua Bíblia, lá está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo e declarando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai por Ele, senão por Ele. Então Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Efésios capítulo de número 2, abre sua Bíblia comigo. Efésios capítulo de número 2, porque eu quero que você entenda sobre aquilo que Deus nos deixou referente à salvação. Somos salvos. Eu preciso crer que eu sou salvo. Eu tenho salvação. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus nos garante isso. Salvação pela graça. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e número 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então observe isso: a salvação vem pela fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Então eu tenho fé em Jesus Cristo,
reconheço Ele como meu único suficiente Salvador no meu coração, confesso com a minha boca, como diz em Romanos capítulo 10, e por isso eu alcanço salvação. Preste atenção, abra comigo, João capítulo 10. Estou fazendo uma introdução para que você compreenda que a escatologia me traz a garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar, vai nos abençoar. Mas através da salvação nós receberemos tudo isso. João capítulo 10 vai falar sobre Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que zela pelas suas ovelhas. Ele não é mercenário que só está atrás de tirar a lã das ovelhas, não. Ele é bom pastor porque ele abraça as ovelhas, porque ele está com as ovelhas, porque ele dá a vida pelas ovelhas, porque ele cuida do seu rebanho. E mais para frente, no verso de número 28, vai dizer assim, anote esse versículo: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que versículo maravilhoso. Jesus nos dando garantia de vida eterna e de salvação. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você professa a fé em Jesus Cristo? Você tem o seu Senhor como Salvador, Jesus Cristo? Então, meu irmão, fique em paz, porque aqui Ele está nos garantindo, dizendo: olha, eu vos dou vida eterna, não hão de perecer, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quer dizer, você está nas mãos do grande pastor, e Ele não vai deixar você como ovelha perecer ou morrer. O que diz lá em João capítulo 3, 16? Esse versículo é conhecidíssimo de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Qual que é o requisito para a salvação? É mediante a fé. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu único Filho, Jesus, unigênito do Pai, para morrer por mim e por você, porque se nós crermos nele, alcançaremos salvação. Então observe comigo, vamos lá, Mateus capítulo 24, creio que você está com a sua Bíblia aberta. Então Jesus está discorrendo sobre isso, dizendo: cautelai-vos e ninguém vos engane. Por que ninguém vos engane? Porque Jesus está exatamente trazendo uma palavra aos discípulos e orientando eles. Essa palavra está aqui para nós. Por que muitas vezes somos enganados? Por que muitas vezes não entendemos, compreendemos as situações que estão acontecendo? Por quê? Porque não lemos a Bíblia, porque não estudamos a Bíblia. Mas agora há um tempo, alguns estão sem trabalhar, alguns estão sem estudar, alguns, por estarem talvez com algum tipo de sintoma, estão em casa de atestado, repousando. É o tempo que você tem para orar, para ler a Bíblia, para estudar. Nunca tivemos tanta informação através da internet. Olha só, eu estou te dando um material muito rico em palavras, para que você aprenda pelo menos o básico, a doutrina básica da escatologia. Neste dia de hoje, falando sobre os princípios das dores e os sinais para o arrebatamento da igreja. Então Jesus nesse texto está falando sobre o princípio das dores, e ele vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. E aí ele vai começar a elencar os sinais. Anote comigo os sinais. O primeiro deles é: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos nós já vimos se levantarem dizendo ser a encarnação de Jesus Cristo, ser Jesus ressurreto, ser Jesus aquele que retornou, e muitos ainda irão se levantar nesses últimos dias, dizendo ter a verdade de Cristo, dizendo ser o próprio Cristo, o Filho de Deus. Verso de número 6: e ouvirdes guerras e rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Entenda comigo, é necessário que
tudo isso aconteça. É necessário que esses sinais aconteçam para que Jesus venha buscar a sua igreja, a sua noiva. Estamos nos princípios das dores. A grávida que tem as dores de parto, e para que o filho nasça, começa a se movimentar, trabalho de parto. É isso que está acontecendo com toda a terra, com todas as nações, com todo o universo. Jesus está às portas, voltando para buscar os salvos, os remidos, os lavados no seu sangue. Se você não está firme na presença de Deus, se você está longe dos caminhos do Senhor, você precisa retornar. Lucas capítulo 15 vai nos falar sobre o filho pródigo, que ele olha e diz: pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai. Mas ele toma a atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Esse é o teu posicionamento, deve ser a sua posição. Levanta-te, porque ainda é tempo, a misericórdia ainda está operando. O Espírito Santo ainda está na terra para convencer o homem do pecado. A igreja está aqui, mas daqui a pouco ela não estará mais. Daqui a pouco o Espírito Santo não estará mais, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas preste atenção comigo, voltemos para o texto, observe aí os sinais que Jesus vai dizer. Então nós já vimos Jesus falar dos sinais que muitos viram em seu nome, declarando ser o Cristo, guerras e rumores de guerra. Nós vamos ver também falar sobre levantar nação contra nação, reino contra reino. Nós temos visto nações se levantarem, nações que estão furiosas contra a China, que já não é o primeiro vírus que ela solta pela terra. Já estão se falando em rumores de guerra, uma guerra fria, que não usa ainda a força bélica, a força de armas, de guerras, de exércitos, mas usa a inteligência. Há uma guerra econômica entre as nações. Não sei se você já conhece, já sabe disso, mas a China tem comprado muitas e muitas empresas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Você sabia disso? Que a China não quer comprar coisas das nações, ela quer comprar as nações. Os Estados Unidos, a grande potência norte-americana, também no meio dessa guerra, no meio dessa luta, a Rússia, aliada da China, a Coreia do Norte querendo se destacar no meio de tudo isso também. Então observe, os reinos estão se movendo, os rumores de guerra, as guerras, os temores, tudo isso está sendo e está acontecendo. A fome que chega não somente na África, mas em países também do Oriente, do Ocidente. A fome que está chegando em algumas nações, por causa dessa quarentena, há pessoas que já estão passando fome. Há pessoas que estão padecendo dificuldade. Eu conheço pastores que estão trabalhando veementemente na parte assistencial, nas suas cidades. Por quê? Porque pessoas estão necessitadas de alimento. Eu tenho visto igrejas atenderem assistencialmente pessoas que estão necessitadas, estão padecendo fome. Por quê? Porque não tem como trabalhar, por isso não tem como levar o pão para dentro de casa e já estão padecendo necessidade. E isso tende a piorar. Mas Jesus vai levantar pessoas. Jesus vai levantar a igreja para ser igreja nesse tempo de crise, de dificuldade. Que você também possa manifestar o amor ao teu próximo, ao teu vizinho, ao teu familiar que está passando por algum tipo de necessidade. Estenda a mão amiga, compartilhe o pão de vida. Deus quer usar a minha e a sua vida. Então preste atenção, observe comigo, retornemos ao texto. Haverá fomes, pestes. Esse vírus é uma peste.
assolou as nações. Não é algo resumido. Então você observe e vê como a Bíblia se cumpre. Por quê? Porque as nações estão sendo atingidas por um vírus. As nações estão sendo atingidas. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Nós temos visto que mesmo meio a essa pandemia aconteceram terremotos em vários lugares. É que os noticiários estão tão empenhados em falar sobre essa notícia do vírus que muitas vezes nós não vemos nem as outras notícias. Por exemplo, talvez você não tenha visto, mas eu vi as infestações de gafanhotos que atingiram o Oriente, atingiram costas dos países pelos oceanos aí, inclusive chegaram até o sul da Bahia já. Você sabia que no sul da Bahia tem cidades que estão sendo infestadas de gafanhotos? São o princípio das dores. Fome, pestes, terremotos. Mas olha o que Jesus diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio. Tudo isso está prenunciando a volta de Cristo. Tudo isso está prenunciando, trazendo para mim e para você um alerta. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. Raptar a sua igreja. O arrebatamento. Então, o princípio das dores, preste atenção. Então vão te entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Observe comigo esses sinais. Esses sinais são evidentes. Quantos que têm morrido por causa do nome de Jesus Cristo? Nós aqui ainda no Brasil temos a liberdade religiosa. Mas você consegue observar que os governos estão parando os comércios, quiseram fechar as igrejas? Mesmo quando o nosso presidente deu o decreto presidencial declarando as igrejas como serviço essencial, juízes de vários lugares do Brasil quiseram derrubar essa parte do decreto para manter as igrejas fechadas e para que as pessoas não pudessem receber pelo menos uma oração, ou se não, serviço assistencial. Nós vimos em Santa Catarina, por exemplo, a PM entrar dentro de uma casa para render uma família de 5 pessoas que estavam cultuando dentro da sua casa. Você imagina só, um pai de família sendo orientado pela polícia a parar o seu culto familiar, porque senão ele é preso. Permita-me dizer, isso é perseguição religiosa que já está chegando no nosso país, e pode acontecer que piore, mas a nação, a igreja está orando, e eu creio que Deus tem a misericórdia. Mas muitos lugares do mundo, os nossos irmãos em Cristo, só por pregar o Evangelho são presos, são mortos, são torturados. Eu ouvi por esses dias um testemunho de um pastor da Rússia, que ele discipula pessoas, ganha vidas para Cristo naquele lugar, e ele já fez parte da polícia russa, serviço secreto, e ele teve que ir até lá os seus ex-companheiros de polícia e dizer: olha, não torturem os meus discípulos, não torturem os que estão sendo orientados na fé agora, aqueles que eu estou ganhando para Cristo. Vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês, eu venho aqui uma vez por semana, vocês me torturam em lugar deles. Irmãos, quando eu ouvi aquele pastor falando aquilo, os meus olhos vieram as lágrimas. Por quê? Porque há pessoas que estão sofrendo na sua carne, no seu corpo, como os mártires do passado, por amor a Cristo. E você tem a liberdade de pregar o Evangelho, você tem a liberdade de viver o Evangelho, e ainda assim não faz. O
princípio das dores, as coisas vão apertar a igreja. Jesus vai ter misericórdia, teremos tempo de bonança até o arrebatamento da igreja ainda? Sim, teremos, mas os tempos vão ser de crise. Em alguns momentos, Deus vai permitir situações como essa virem para que a igreja desperte. Quantos crentes que tinham deixado de orar que estão orando? Quantos crentes que deixaram de jejuar estão jejuando? Quantos crentes que deixaram de ler a Bíblia estão lendo a Bíblia? Quantos estão buscando ao Senhor de uma forma mais veemente? É por isso a permissão de Deus, para que a igreja desperte, para que a igreja acorde. Preste atenção comigo. Serão odiados por causa do meu nome. Muitos serão escandalizados. Trair-se-ão, aborrecerão uns aos outros. Traição, aborrecimento, pessoas decepcionadas com a fé por causa dos falsos profetas. Verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha como a verdade do Evangelho tem sido corrompida nesses últimos dias. Pessoas que têm pregado um Evangelho de bonança, um Evangelho que não transforma, um Evangelho que não tem mais a atenção ao céu, um Evangelho que as pessoas não olham mais para Jesus como o Filho de Deus que veio nos salvar, não, veem Ele como alguém que pode nos beneficiar. Mas Jesus, Ele quer nos trazer de volta para o Evangelho puro e simples. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós temos visto por causa do pecado o amor da igreja se esfriar, o amor das pessoas se esfriar. Isso é cumprimento da palavra. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo. Por quê? Porque nisso aqui eu consigo compreender e entender que a igreja será arrebatada, a igreja será levada, o Espírito Santo vai sair da terra. A grande tribulação se inicia a partir do momento do arrebatamento dos fiéis. Mas alguns ainda permanecerão aqui, e se permanecerem até o fim, serão salvos. Mas muito difícil será, porque se no tempo da graça você não conseguiu suportar e ser salvo mediante a fé em Jesus Cristo, imagina com toda a perseguição que virá e com todas as situações. Aí o texto vai dizer no verso 14: este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, então virá o fim. Tem muitas pessoas que se amarram nesse versículo para dizer: Jesus ainda não voltou porque nem todos conhecem Jesus. Não, aqui está dizendo: agora, depois que o Evangelho for pregado a todas as nações e todas as gentes, tendo testemunho, virá o fim, e não o arrebatamento da igreja. Não o princípio das dores. O princípio das dores nós já iniciamos a viver. Então, esses são alguns dos sinais que precedem a volta de Cristo. Quais são eles, pastor? Multiplicação da ciência, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, traição, falsos profetas, aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Tudo isso são prenúncios que nós lemos aqui em Mateus 24. Agora eu quero ler um outro texto contigo para que você entenda. Por quê? Porque Israel é o centro das atenções para nós. Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 24, no verso 32: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Olhai para a figueira. Quem é a figueira na Bíblia? Israel. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 17. Jeremias capítulo 31,
versículo de número 17. Então observe comigo e entenda, vamos traçar uma linha do tempo. Estamos vivendo todos esses sinais: multiplicação da ciência, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e pestes, terremotos, traição, falsos profetas, evolução da iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Esses sinais já estão evidentes, nós já estamos vivendo isso. Estamos então no período do princípio das dores. O que precede, o que vem após o princípio das dores? O arrebatamento da igreja. O texto que nós lemos agora do verso 32 de Mateus 24 diz: olha, ele já está às portas. Ele já está às portas. Qual é um outro sinal que traz a vinda de Jesus Cristo? Verso 17 do capítulo 31 de Jeremias: a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. O retorno de Israel à terra da Palestina é um dos grandes sinais para o arrebatamento da igreja. Eu não sei se você tem visto quantos judeus têm voltado para lá. Quantos deles têm se reunido nos muros das lamentações para orar e clamar ao Adonai, ao Senhor dos exércitos. Jesus está voltando à igreja. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, já estou encerrando já. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, verso de 1 ao verso 3. Então compreenda comigo, numa linha do tempo, princípio das dores, arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, inicia-se a grande tribulação. A grande tribulação é dividida em dois tempos. Primeiro tempo de paz, 3 anos e meio, e depois outros 3 anos e meio, onde nós teremos guerras, fome, pestes, morte, uma série de coisas. Os primeiros 3 anos e meio, o cavalo branco. E no segundo período de 3 anos e meio, teremos os outros 3 cavalos, o amarelo, o vermelho e o preto. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Apocalipse capítulo 6, até porque algumas pessoas estão se confundindo, por ver pestes, por ver esses sinais de princípios de dores que nós estamos tendo, já estão falando que os cavalos do Apocalipse já foram soltos, e não foram ainda. Observe isso, entenda comigo isso, nós já vamos chegar nesse ponto. Mas abra comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de 1 em diante. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios. Vistamos-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Anote isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, e que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, o texto está me declarando, está me dizendo que nós não sabemos o dia em que o Senhor virá, mas que Ele virá como um ladrão. E que estes que vão provar da grande tribulação dirão a paz e segurança. Mas no meio desse cenário de paz e segurança, virá sobre eles a grande tribulação.
e não poderão escapar. Por quê? Porque com as dores de parto daquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. A mulher que está grávida, ela tem que gerar, ela tem que colocar o feto para fora. Por mais que passem os 9 meses, um período de tempo, mas chega o tempo de que ela tem que tirar aquele bebê para fora. Então, chegando esse tempo, eles não escaparão. Mas, olha só o que o texto diz. Observe comigo. Verso de número 9. Deus não nos destinou para a ira. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja foi a aquisição de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi adquirido por Jesus para ser salvo. Então você não passa pela grande tribulação. Fica tranquilo. Os princípios das dores nós ainda passaremos, mas a grande tribulação não. Então observe só comigo. Nós fomos destinados para a salvação. E devemos exortar uns aos outros, edificar uns aos outros com isso. Essa palavra é uma palavra de esperança para todos nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso de número 10. Olha só, observe comigo o texto. Nós estamos olhando para a figueira que é Israel. Estamos olhando para os sinais acontecerem. Jesus vem buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam em terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Deus nos guardará da grande tribulação. Deus nos poupará da grande tribulação. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que você tem para receber a coroa? Diga comigo, eu tenho a salvação. A sua salvação vai te dar a coroa da vida lá no céu. Quando chegarmos no céu, receberemos a coroa da vida. Então preste atenção comigo. O livro de Apocalipse é um livro que em alguns momentos nós chamamos ele de livro parental. Quer dizer, por quê? Porque ele abre parênteses da história. Não é um livro que nós podemos lê-lo na sequência cronológica do que irá acontecer. Há alguns fatos que estão entre parênteses no livro de Apocalipse. Então nós observamos que Jesus nos livra da grande tribulação. Há um período em que a igreja é arrebatada, e assim começa a grande tribulação na terra. Então observe comigo, há 2 eventos acontecendo, um na terra e outro no céu. O que está acontecendo na terra? A igreja foi arrebatada, e na terra está acontecendo a grande tribulação. 3 primeiros anos e meio de falsa paz, o cavalo branco, e os outros 2, 3 anos e meio de peste, morte, guerras. Nós já vamos ler sobre isso. Os 3 outros cavalos, o cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo vermelho, que vão ser soltos. Então nesse período de 7 anos, que é a última semana de Daniel, aqui na terra estará acontecendo isso, mas no céu a igreja estará com o Cordeiro. Oh glória! No céu a igreja estará com Jesus Cristo. A igreja foi arrebatada e passará pelas bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Você sabia que você não vai passar por juízo? Você sabia que o único tribunal que você vai passar no céu é o tribunal de Cristo? Aonde serão provadas as nossas obras, porque nós não seremos julgados, nós já fomos salvos. Quem serão julgados depois, lá no grande trono branco, são os ímpios, que serão julgados pelas suas obras e serão condenados. Mas nós, os salvos, temos um julgamento de obras, não para salvação, porque já fomos salvos, mas um julgamento de galardão.
Paulo vai nos dizer que as nossas obras serão provadas no fogo, e ali haverão obras de madeira, palha e feno, que queimarão. Não sobrará nada. Por quê? Porque essas obras foram feitas por interesse, por vanglória, por querer reconhecimento. Fizeram as coisas aqui dizendo que eram para Deus, mas na verdade eram para si. Eram por glória, para receber a glória de Deus, por vanglória, por reconhecimento. Essas obras serão queimadas no fogo, provadas no fogo, e não vai sobrar nada, não haverá galardão para esses. Mas a Bíblia também vai dizer, Paulo vai nos escrever, que haverá também galardão para aqueles que têm as obras de ouro, prata e cobre, ou bronze, que serão provadas no fogo, mas sairão do outro lado, e estes receberão galardão. Olha que coisa linda. Mas não vamos entrar nisso, porque já é outra parte, é o tribunal de Cristo, algo muito mais, com muito mais detalhes, e outro dia eu falo sobre isso para você. Mas observe só comigo então, esses textos vão nos mostrar de que a igreja será poupada da grande tribulação, e para a igreja ser poupada da grande tribulação, para que o anticristo entre em cena, para que a grande tribulação comece, o que precisa acontecer? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 7 e 8. Abre comigo. Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 7 em diante. Capítulo 2, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quer dizer, o que o apóstolo está querendo dizer aqui? O espírito do anticristo já está operando. Tudo que vai contra Deus é o espírito do anticristo. Já é Satanás trabalhando nesse mundo contra Deus. É o espírito do anticristo trabalhando já. Mas quem resiste ele? O Espírito Santo, a igreja. Mas até que seja do meio tirado, ele vai ser tirado. O Espírito Santo vai ser levado junto com a igreja. Para quê? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assombro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. Então observe só, o iníquo, o anticristo será revelado quando? Quando a igreja partir dessa terra. Oh glória! Quando o Espírito Santo for tirado do meio, aí começará a grande tribulação. Você consegue compreender e entender? Que a grande tribulação não afeta os crentes, não afeta os cristãos. É lógico que nós temos no meio da teologia alguns que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou no meio da tribulação ela é retirada daqui, mas eu, como assembleiano tradicional, acredito na doutrina pré-tribulacionista. Nós somos tirados daqui dessa terra antes da grande tribulação. A igreja é poupada da grande tribulação. Então observe comigo esses textos tão maravilhosos. Pastor, e como será o arrebatamento da igreja? Eu quero usar com vocês dois textos. O primeiro deles, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13 em diante. Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só que maravilha. Nós, os que ficarmos, eu acredito que eu faço parte da geração do arrebatamento, que eu serei arrebatado, não provarei a morte, mas nós não precederemos aqueles que dormem. Aqueles que já morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Onde eles estão? O corpo já virou pó, o corpo já está na terra, mas a alma está no paraíso. Então Deus liberará a alma vai descer, vai receber um corpo glorificado e vai subir aos céus. Nós que estivermos aqui vivos também seremos raptados, arrebatados, receberemos um corpo glorificado e encontraremos com Ele nos céus. A vinda do Senhor, ela é feita em duas fases. Não são duas vindas, preste atenção, são duas fases. A primeira delas é o arrebatamento, onde há um rapto secreto da igreja. Ninguém verá Jesus. Jesus não pisará nessa terra, Ele nos encontra nos ares. Imagine se como um trem estivesse passando no céu para cumprir um percurso, e nós somos chamados e levados a esse trem para entrar no meio do caminho. Com o trem andando, nós vamos andar, nós vamos entrar. Esse será o arrebatamento da igreja. Os céus estão em movimento, a cidade, a Nova Jerusalém está descendo. Então, compreenda isso, entenda isso. Nós vamos ser levados, subiremos aos ares, encontraremos com Ele para morarmos com eles para sempre. Na segunda fase dessa vinda de Jesus, aí sim Ele vai aparecer no Monte das Oliveiras e pisará a terra. E aí já entra Gog e Magog, a guerra, o milênio e outras coisas mais que eu não consigo discorrer agora e entrar em detalhes com você. Numa próxima oportunidade nós faremos isso. Então observe comigo outro texto maravilhoso que vai nos mostrar sobre isso. É Mateus capítulo de número 25. A parábola das 10 virgens. Eu estou encerrando aqui minha fala. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam com as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos os teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras vezes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então observe comigo, esse texto deixa bem claro: a igreja é levada pelo noivo. Para quê? Para as bodas do Cordeiro. Você vai cear com Cristo lá no céu. Ele mesmo vai nos servir, Ele mesmo vai estar conosco, Ele mesmo vai estar abençoando as nossas vidas.
Estaremos em duas fases lá no céu. Enquanto duas fases acontecem na terra da grande tribulação, falsa paz. Vamos abrir lá, Apocalipse capítulo 6, para a gente encerrar aqui. Apocalipse capítulo 6, o início da grande tribulação. Vamos ler lá, a abertura dos primeiros selos. Então, compreenda comigo. Enquanto acontecem duas fases aqui na terra, duas fases acontecem no céu. Aqui na terra acontecem duas fases da grande tribulação, e lá em cima no céu a igreja participa de duas fases: as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro, onde nós vamos cear com Ele, vamos comer com Ele, vamos participar com Ele, ser servidos com Ele, adoraremos a Ele, receberemos o nosso galardão, as coroas, mas entregaremos tudo isso a Ele, em reconhecimento de que a glória não é nossa, a glória é dele. Esse será o momento que viveremos lá. Depois, com Ele, desceremos à terra para a grande guerra de Gog e Magog, para o juízo final. A igreja participa disso. Mas aqui na terra haverá duas fases da grande tribulação, nesse período de 7 anos, 3 anos e meio, primeiro período, 3 anos e meio, segundo período. Apocalipse capítulo 6, eu vou encerrar esse texto. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver. E olhei, eis que um cavalo branco, que estava sentado, sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. É interessante que algumas pessoas confundem e acham que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus, e não é. E eu vou te dar a primeira prerrogativa para dizer para você por que não é. Por que não é Jesus Cristo? Porque ele não tem na sua mão uma espada, ele tem na sua mão um arco. E quem tem um arco joga flecha de longe. Quem tem um arco joga flecha de longe, guerreia de longe. Jesus Cristo, ele é vencedor. E o Satanás, ele aqui nesse momento se transfigura mais uma vez, querendo imitar a Cristo. Porque lá na frente, em Apocalipse, nós vamos ver Cristo sentado num cavalo branco com a sua espada na mão, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Satanás aqui está novamente querendo imitar Cristo. É o anticristo. É a imitação de Cristo. Então, o cavalo branco que sai, vitorioso para vencer. Por quê? Porque esse é o anticristo que está agora governando. Ele vai se levantar diante das nações, trazendo a solução para todos os problemas. Eu não sei se você viu esses dias algumas matérias que saíram de algumas nações já querendo traçar e tramar uma organização mundial. Para quê? Para que com essas situações de pandemia que nós estamos vivendo, para que eles tenham um controle maior, uma efetividade maior. Já há conversas nesse nível para uma organização mundial, um governo único em todas as nações. O anticristo já está sendo encaminhado para o seu trono e vai enganar a muitos. Então preste atenção. Aí vai dizer que esse cavalo branco sai. Esse é o primeiro período da grande tribulação, a primeira fase, 3 anos e meio de falsa paz, onde até mesmo Israel será enganado, onde até mesmo Israel será enganado pelo anticristo. Mas Deus vai permitir que o anticristo seja desmascarado e que Israel reconheça que ele não é o Messias. Então ele vai se revoltar, e aí é onde vem os outros 3 cavalos. Primeiro o cavalo vermelho, depois nós vamos ver o outro cavalo aí no capítulo de número 6, que é o cavalo preto, e depois nós vamos ver também o outro cavalo, que é o cavalo amarelo. E nós vamos ver que eles vão trazer sobre a terra morte, vão trazer sobre a terra muitas situações de calamidade, de fome, de peste, de feras e morte. Situações terríveis. Então o primeiro cavalo é o cavalo branco, 3 anos e meio falsa paz. O segundo cavalo, já no segundo período da grande tribulação, o vermelho, depois o preto e depois o cavalo amarelo. Amém, meus irmãos? Então esse é o início de tudo, para que você compreenda e entenda essa visão panorâmica
do princípio das dores, do arrebatamento da igreja e do levantamento do anticristo, iniciando assim a grande tribulação. Depois disso nós teremos outros eventos, mas isso nós falaremos em uma outra oportunidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família no nome de Jesus. Nós estamos encerrando. Deus abençoe o seu lar. Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa assistir esse vídeo. Se você tiver qualquer tipo de dúvida ou alguma coisa, nos procure, mande também nos comentários. Eu vou estar depois com calma lendo esses comentários e formulando respostas para os irmãos. E numa próxima oportunidade continuaremos falando sobre esse assunto tão importante, tão pertinente. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa no nome de Jesus. Eu quero cantar um louvor, um último louvor com você. Esse hino 547. Eu quero cantar com você esse hino que fala muito bem sobre o que nós falamos agora. O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, O Rei está voltando, a trombeta está soando, o teu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do desfile que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, A trombeta está soando para os os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Cante, cante. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia, ao Cordeiro
família, no nome de Jesus. Como já temos combinado com a igreja, no sábado e no domingo, nós estaremos fazendo a nossa Santa Ceia particular, nossa Santa Ceia familiar. Você que ainda não agendou o seu horário, nos procure para agendar, para estar participando nesse momento tão glorioso, tão maravilhoso que nós faremos para esse atendimento aos irmãos aqui na igreja, tanto no sábado quanto no domingo. Você que tiver qualquer dúvida, nos procure para estar participando. Não deixe de ser esse mês de abril, apesar de toda essa situação, nós teremos essa cautela, esse cuidado de servir individualmente os irmãos, para não termos nenhum tipo de risco, com toda a asepsia necessária, com todo o cuidado necessário. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, não só aqui no Facebook, como também no YouTube. Acompanhe a nossa rádio, rádio web adebrasatibaia.com, também um aplicativo que você pode baixar na Play Store para o seu Android. Lá temos hinos, pregações. Depois eu vou transformar esse estudo também em áudio, para que ele esteja indo para a rádio, para que você possa também ouvir lá na rádio esse material. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado nesse momento que estamos vivendo de dificuldade, de não podermos estar juntos presencialmente. Todos nós estaremos usando os recursos que temos para que possamos fazer esse trabalho tão maravilhoso que é falar do amor de Deus, falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. No nome de Jesus eu quero orar por você e trazer a bênção apostólica para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos acalmar, nos acalentar nesse momento, que não estejamos assustados, ó Deus, mas que estejamos, ó Pai, ainda mais firmes, mais crentes, de que é um processo que o Senhor tem permitido para que a sua vinda, Senhor, ó Pai, seja concluída e que nós possamos herdar os céus. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Nós agradecemos, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos que são tão abençoados e têm abençoado a tua casa. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra alcance vidas, alcance lares, no nome santo e santo de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no bondoso nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, o grande amor de Deus, que é nosso irmão Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que a comunhão e a consolação divina do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas permanecer para todos sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, vai em paz, fique em paz.